da costela assada, senão vocês vão me xingar. Bem-vindos, pessoal, a melhor aula do YouTube. Nossa, tem gente comendo costela, que eu já estou vendo. Coisa boa, hein? Eu falei que não ia compartilhar a tela. Pô, Marcelão, assim, Eu tô com fome, porque eu estava trabalhando desde das 2 da tarde, da 1h30, mais ou menos, e não jantei. Então, eu vou terminar a aula, enquanto eu estiver fazendo download, eu vou ter que sair para comprar alguma coisa para comer. Ué? Não é fácil, não. Né? Não reclamando, coitada da dona Madalena. Ela está aqui em casa, ela faz comida para mim, só que eu falei para ela não fazer, ela está com dor de perna também. Então, beleza. Bom, vamos compartilhar já a aula para a aula ser curta hoje, né? Aula curta. Hoje, que dia é hoje? Terça-feira? Quarta-feira, né? Ó, o Marcelão saiu porque deve ter ido comer lá, pegar cerveja. Daqui a pouco sou eu. Tem um frango assado ali. Então, olha que maravilha, né? Deixa eu compartilhar certinho aqui o negócio. Compartilhado, compartilhado. 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 Aonde que eu parei da aula passada? Microstrip. Nossa, eu marquei aqui, ó. Cor de rosinha. Legal, né? Ajudou. Ó, tá vendo? Essas marquinhas aqui ajudam, né? Então, na aula passada, eu falei até da impedância, né? Isso, fazer os cálculos aí. Impedância e densidade de potência. Tá? Bom, vamos lembrar um pouquinho, então, continuando aqui, o que é fase? Pô, falar em fase para gente de engenharia, pelo menos no ano que vocês estão aí, é sacanagem, né? Mas vamos lembrar, né? É a diferença de tempo entre dois sinais elétricos na mesma frequência. Tá? Uma onda eletromagnética simples é caracterizada pelas frequência, comprimento de onda, impedância e densidade de potência. Beleza, é isso que caracteriza uma onda eletromagnética. Entretanto, para que a fase seja especificado, deverá pelo menos existir duas ondas, concorda? Pô, se a gente está fazendo diferença de fase, ou está pensando em diferença de fase, que é um deslocamento do tempo, né? Obviamente, para a gente conseguir comparar um com o outro, né, para saber se existe fase diferente, tem que ter pelo menos duas ondas, né? Tá. A fase de uma onda é relativa a outra onda, tá? Ou, veja bem, a própria onda em outro instante de tempo. Bom, isso daqui é repeteco, né? A gente já consegue entender, né? Mas é assim, quando eu estou comparando duas ondas, né, eu tenho o tempo certo aqui, e sei que a diferença de fase é o atraso de uma em relação à outra, tá? Mas eu posso fazer também a comparação dela com ela mesma, só que em outro momento do tempo. Quando que eu posso fazer isso? Olha, no radar, por exemplo, tá? Quando a gente for pensar no radar, o que o radar faz? O radar ele emite uma onda eletromagnética, tá? Se essa onda eletromagnética encontra um anteparo qualquer, alguém, né? Um tontão passando na frente, o que acontece com essa onda? Ela é refletida, certo? Então, veja bem, eu tenho uma onda que eu transmiti e uma onda refletida. Beleza. Essa onda refletida vai voltar pelo mesmo caminho que a onda foi, certo? Faz sentido. Bom, a gente vai ver que uma antena que emite é a mesma coisa que uma antena que recebe, ou eu posso ter uma antena diferente. Mas assim, a antena, ela tanto faz ela transmitir quanto receber a onda,
E veja bem, pela diferença de fase, tá? Entre a onda que eu recebi e a onda que eu emiti, dá para a gente fazer um cálculo, tá? E descobrir, inclusive, a distância que o objeto está, tá? Por quê? Porque toda onda que bate no lugar, ela vai sofrer, no retorno, ela vai sofrer uma defasagem de 180 graus e vai voltar, certo? Então, pela diferença de fase, 180 graus mais, tá? A diferença de tempo dela ir e voltar com relação ao que eu estou emitindo, eu consigo calcular mais ou menos aonde o cara está. E esse tipo de cálculo é feito não só em radares, como em alguns equipamentos que medem, por exemplo, interrupção de cabo óptico. Tá? Um equipamento que chama o TDR, Optical. Nossa senhora, não lembro o que o TDR chama. Tá? Mas o TDR ele consegue medir distância de interrupção, porque uma fibra ótica aberta ela é como se fosse uma impedância infinita na fibra. Então, a onda ótica chega lá, ela encontra um espelho, praticamente. E nesse espelho ela muda de fase e volta. Tá? E essa volta, a gente mede as diferenças de fase e tempo de duração, né, de ir e voltar. Então, a gente consegue calcular mais ou menos em que ponto que a fibra ótica foi interrompida. Pô, isso é legal, né? Tá, mas no nosso caso aqui, o que importa para a gente é exatamente a parte da fase, né? Sonar também trabalha aqui? Desculpa, Paulo. O sonar. Sonar, exatamente. O sonar nada mais é do que um radar, só que em vez de emitir ondas eletromagnéticas, ele emite ondas mecânicas, certo? E ele consegue descobrir distância exatamente da mesma forma. Se tem um objeto, tá? Que nem o golfinho usa, né? Sonar, o morcego usa sonar, né? Para descobrir se tem alguma coisa na frente. Tá? E ele desvia por causa do som mesmo, que ele emite. Bom, a fase, para a gente saber, é expressada em graus. Tá? Sendo que 360 graus é um período da onda. Tá? Beleza? A figura aqui mostra uma defasagem de 90 graus. Essa defasagem aqui, ó, por exemplo, o sinal A chegou e o sinal B chega 90 graus depois. Tá? É um shift de fase. Ou um quarto de ciclo, né? Beleza, não tem nada de novidade nessa informação. Tá? Bom, tem um exemplo aqui também de cálculo para a gente verificar a diferença de fase. Olha só. Pergunta de prova. Tá? Olha que bonitinho. Um sinal de 1 GHz move do ponto A para o ponto B uma distância de 3 centímetros. Tá? Qual é a diferença de fase entre esses dois sinais? Tá? Daí a diferença de fase, tá? É o tempo de tráfego, né, da onda dividido pelo período vezes 360. Tá? Então, é assim, a distância pela velocidade, tá? Vezes 360 vai dar 3 centímetros, 3 vezes 10 a décima centímetros por segundo a velocidade da luz, tá? E 1 sobre 10 a nona segundo, que é o tempo, vezes 360, faz as contas aí, vai dar 36 graus. Beleza? Ó, é importante notar que trafegando 3 centímetros à frente, uma onda eletromagnética com uma frequência de 1 GHz, tá? Apresenta uma defasagem de 36 graus. Tá?
Beleza. Daí, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, que micro-ondas, gente, se a gente for no rigor mesmo, a gente falar micro-ondas é só um termo meio que comercial, tá? Por quê? Ele só designa uma faixa de frequência, que é de 30 a 300 GHz, certo? De 300 mega, 300 GHz, tá? Mas é uma faixa de frequências, né? E nessa faixa de frequências, que é designada por o nome micro-ondas, poderia ser outra coisa, né? Porque se a gente pegar as frequências mais baixas, a gente vai ver que o comprimento de onda de algumas frequências dentro da faixa de micro-ondas não é micrometro, entendeu? Então não é uma micro-onda, é uma mili-onda, ou é uma onda só. O fato é que nessa faixa de frequências, tá? É uma faixa de frequências que a gente pode trabalhar com ondas eletromagnéticas que servem, né, tem a serventia de portar energias, diria, radiofônicas. Olha que bonito. Ou seja, micro-ondas é uma faixa de frequência em que você pode transmitir ondas de rádio, que você pode colocar informação, modular essa informação e transmitir, tá? Então, não é por causa que ela é micro, né? Porque a gente pensa, micro-ondas é micro, micro. Micro é micrometro, não é bem assim. E eu tô vendo que tá dando umas piscadas, né, para mim aqui. Para vocês também tá dando essas piscadas de ficando preto ou não? Não, aqui não. Não? Para mim, não. Ah, beleza. Também não, tá tranquilo. É porque eu tô vendo aqui o meu retorno e de vez em quando o meu retorno fica preto, tá? Bom, beleza. Agora, a transmissão de micro-ondas estavam sendo consideradas no espaço, né? Até agora, a gente está falando de micro-ondas pensando nas antenas, tá? Só que quando a gente vai transmitir dentro de equipamentos de micro-ondas, por quê? Porque, obviamente, tá? A gente também tem frequências, né? Na faixa de micro-ondas que acontecem dentro dos equipamentos, tá? E dentro dos equipamentos, a gente ou transmite com cabo coaxial, tá? Ou transmite com guias de onda, que é uma maneira de você confinar a onda eletromagnética dentro de um guia, tá? Ou o que a gente chama de microstrip, ou microfitas, tá? Não precisa ir longe. Se a gente pegar um computador, né? Um computador, por exemplo, dentro do computador a gente trabalha com micro-ondas, tá? E eu falei que dentro do celular a gente trabalha com micro-ondas. Então, da antena do celular até o circuito, onde é a entrada da parte de Wi-Fi, tem uma antena e tem um cabinho. E esse cabinho é um cabo coaxial. Portanto, as micro-ondas que chegam na antena do celular, elas trafegam dentro desse cabo até chegar no chip, tá? Que, se não me engana, tá? Ainda existe do coaxial até o chip propriamente dito de recepção, ainda a gente tem alguns microfitas, tá? Bom, e por que eu estou falando isso? Porque elas têm que ser projetadas, tanto as microfitas quanto os guias de onda, elas têm que ser projetadas para melhor transmitir as ondas em frequências certas, tá? O tamanho, a largura, o comprimento dos guias de onda são calculados em função do lambda, ou em função do comprimento de onda, tá? Então, não é qualquer cabo coaxial que serve para qualquer frequência, tá? A gente vai ver lá, quando a gente começar a falar de antena, que a gente vai substituir uma antena, por exemplo, por um elemento RLC, né? Que é um resistivo, capacitivo e indutivo, né? A antena é como se fosse um filtro, tá?
E o cabo coaxial, a microfita e o guia de onda é a mesma coisa, como se fosse um filtro. Então, ele tem o comprimento de onda certo para trafegar lá dentro. Tá? Beleza. Então, tendo dado aquela revisãozinha típica, tá? A gente vai começar agora a falar um pouquinho das antenas, tá? Porque o objetivo nosso é não só relembrar e entender como que acontece o fenômeno do eletromagnetismo numa transmissão, como entender como se projeta e entender como funciona a antena. Tá? Se a gente entender lá a onda eletromagnética, fica mais fácil para a gente entender isso daqui. Tá? Bom, a primeira coisa é a seguinte, qual é a função da antena? Gente, parece babaquice falar isso, né? Mas a antena tem função, né? Qual que é a função da antena? É transformar a energia eletromagnética, que é guiada pela linha de transmissão, tá? Olha só. O microstrip, tá? O cabo coaxial, né? Ou a própria guia de onda, em energia eletromagnética irradiada, tá? Ou o contrário, né? Transformar a recebida, né, irradiada na recepção, em energia eletromagnética guiada para uma linha de transmissão, tá? Ou guia. Por quê? A gente vai ver que tem um problema grave aí de acoplamento, de você acoplar, né, o que você está recebendo do espaço com um elemento de antena, tá? E que se ele não for bem projetado, você não consegue acoplar direito, portanto, a perda é muito grande, tá? Por vezes você não consegue receber nada, tá? Pode-se dizer, entretanto, que a função das antenas é dupla. Geralmente, elas têm a função não só de transmitir e irradiar, tá? Irradiar os sinais de frequência, mas também de recebê-los. Beleza, então, o que a gente só está reforçando é que as antenas, a função delas é dupla, né? Dupla mão. Tanto transmite quanto recebe, tá? Beleza. Por que que eu estou pedindo atenção para essa parte? Você pode até dizer, poxa, César, mas em sistemas de micro-ondas, por exemplo, tudo bem, eu concordo com você que a gente usa a mesma antena para receber e para transmitir. Mas existem sistemas em que a gente só recebe o sinal. Por exemplo, televisão, né? Tudo bem que não é micro-ondas, mas vamos imaginar. Uma antena de TV, a gente não transmite nada por ela. Então, ela é só uma antena de recepção. Tá? E mais, quando a gente vai fazer transmissão e recepção, para haver transmissão e recepção, a gente precisa ter um sistema que seja duplex. Tá? Ou seja transmissão e recepção. Só que no sistema duplex, a gente precisa de algumas técnicas para que essa transmissão e recepção aconteça sem haver interferência de uma na outra, tá? Portanto, a gente precisa, por exemplo, uma opção é você usar dois canais diferentes, um para transmitir e um para receber, né? Ou duas frequências diferentes, uma para transmitir e uma para receber. Mas se eu estou dizendo que os guias de onda e os microstrips eles precisam de cálculos em função do comprimento de onda, se eu tiver duas frequências, uma para transmitir e uma para receber, na mesma antena, como que eu vou fazer isso daí? Né? Como que eu vou conciliar a parte de transmissão e recepção se as frequências são diferentes? Então, as antenas, elas têm
elas têm também algumas limitações com relação a faixas de frequência, tá? Então, eu perco um pouco de eficiência por transmitir e receber frequências diferentes, tá? Principalmente em antenas de satélite, né? Olha só, antena de satélite, ela serve para receber e transmitir o sinal, tá? O Brasilsat 1, antigo, saudoso Brasilsat 1, ele só tinha uma antena. E por essa antena ele recebia e transmitia, tá? Uma antena que eu digo é um prato, né? Tá. E mais, hein? Aí que a gente vai aprender também é que mesmo assim ele conseguia criar uma figura de foco de transmissão. Por exemplo, ele não jogava sinal, apesar do prato ser redondo, quando você iluminava a Terra, a iluminação dele ficava só em cima do Brasil. Como que a gente faz isso? Né? Uma antena que consegue mudar o foco e fazer o sinal se concentrar só numa região, a gente vai aprender isso daí. Outra coisa, além desse sinal que era geral, no Brasilsat, eu estou citando o exemplo do Brasilsat porque é um exemplo que explica bem, né? Essa coisa de transmissão e recepção e de tipos de antena. Mas também tinha um feixe que vinha e ele era um feixe concentrado, ou seja, tinha uma frequência lá que era transmitida e ela era um feixe concentrado só no estado de São Paulo, né? E a gente vai ver como que a gente consegue fazer isso numa parabólica, tá? Para isso é preciso aprender alguns, né? Então vamos começar aqui só lembrando que a função das antenas é dupla. Ela tanto transmite quanto recebe, tá? Daí vem aquela babaquice de livro, né? Na parte de transmissão, ela irradia o sinal micro-ondas na direção do receptor. Faz sentido, né? E na recepção, a antena pega a máxima quantidade de potência de sinal possível que o transmissor enviou, tá? Tem diferença entre o entendimento? Não, parece alguma coisa óbvio, tá? Mas é assim, na transmissão ela irradia, a gente não está muito preocupado com a potência. Mas na recepção, a gente vai ver que a potência recebida é muito importante para a gente conseguir distinguir o que é sinal, tá, do que é ruído, principalmente em transmissões que vêm de lugares muito distantes, né, por canais ou por lugares onde existe uma atenuação muito grande ou uma distorção do sinal, né? Bom, vamos discutir então quais são os requerimentos, requirements, requisitos, né? Acho que eu fiz uma tradução aqui rápido, mas requirement, acho que é requisitos específicos para as antenas, tá? Então a gente vai discutir esses requisitos, tá? Depois a gente vai ver os elementos de diferentes tipos de antena, tá? E a gente vai ver como combinar esses diferentes tipos em matrizes. Cara, eu traduzi array como matrizes, tá? Mas eu acho que eu ouvi uma tradução melhor que eu também não estou lembrando, tá? Quando você coloca várias antenas para trabalhar junto, você está criando um array, né? Uma matriz de antenas, tá? Que funciona junto. Que nem aqueles telescópios lá dos Estados Unidos, que eles usam radiotelescópio, tem um monte de antena, né? Quando eles vão observar um lugar do espaço, todas as antenas movem para aquele determinado local. Então, a soma do sinal recebido por todas as antenas é somada e passada para o computador lá, para eles tentarem ver se tem marciano falando, sei lá o que eles medem, tá? Mas essa combinação de antena
ela é feita para proporcionar um ganho maior, tá? Só que se cada antena está num lugar, pode ter problema de recepção, né? Tipo, de fase, né? A gente vai ter que estudar isso daí melhor, tá? Então a gente vai definir o que é o ganho da antena, tá? Porque ganho da antena é um pouco diferente do que ganho que a gente vê em amplificador, né? E como as antenas que para micro-ondas geralmente são as parabólicas, né, que a gente usa mais, né? Porque agora com o Wi-Fi a gente já não usa mais antena parabólica, né? A gente usa umas anteninhas diferentes aí que a gente, tá? Que elas são umas antenas de polo, tá? Ou slots. Slot que é legal. Slot, a tradução é fenda, tá? Então a gente vai ver que raio de antena que é essa antena fenda. Fenda é buraquinho, né? Na realidade a gente faz dois buraquinhos no metal lá e o sinal é irradiado no buraquinho. Só que o buraquinho tem que ter tamanho certo. Olha que bonitinho. Beleza. E discutiremos então as principais características e fórmulas para calcularmos essas antenas. Daí a gente vai discutir um pouco mais profundamente as fórmulas, tá? Em antenas usadas por radares, por exemplo, elas precisam se mover para determinar o local do alvo, tá? Tá. Por que se mover? Veja bem, lembra que eu falei que em princípio, a distância a gente consegue calcular através da fase, tá? Mas a localização de um objeto no espaço, a gente só consegue definir se a gente conseguir pelo menos 3 coordenadas. Porque para definir o local no espaço, a gente precisa no mínimo de 3 pontos diferentes. Daí, por triangulação, a gente consegue saber exatamente onde esse cara está, tá? Só que o radar, ele não tem 3 antenas em lugares diferentes, tá? Ele tem uma antena só. Então, como que ele faz para descobrir? Ele pega 3 amostras se movimentando. Então, ele pega 3 amostras de pontos diferentes de recepção. E, em função dessas 3 amostras, ele faz triangulação. Esse é um tipo de radar. E daí você consegue saber o objeto. Uma amostra, você consegue saber a posição 1, de onde ele está, né, a primeira coordenada e a distância. Beleza. Na segunda amostra, você começa a ver o ponto 2, porque teve um deslocamento da antena, tá? E esse ponto 2 vai determinar um outro local para o objeto. Daí, através de cálculos matemáticos, aí o cara consegue, com três bipzinhos lá do radar, ele consegue saber onde o cara está. E pior, né? O cara está andando, né? Geralmente, radar funciona para ver mais objeto, tipo um avião que está chegando para bombardear o país, por exemplo, né? Então, o próprio objeto está se movendo também. Tá? Então, se você tira informações em pontos diferentes, tá? Você consegue ver isso. E olha só que interessante, por exemplo, tem uma onda de aproximação em aeroporto. Sabe quando você vem de avião, você está chegando no aeroporto, tá? Tem isso daqui, acho que dá para fazer. Olha que interessante, cara. Tá? Uma antena, é a mesma antena, ela irradia 2 sinais diferentes. Tá? Imagina aqui a antena, tá? Vou desenhar um quadradinho aqui. Uma antena. Uma antena, tá? Eu vou pintar de preto. Tá? Essa antena, ela irradia 2 sinais diferentes. Tá? E essa antena, ela tem um certo ângulo de inclinação. Tá? Que é exatamente o ângulo de aproximação do avião na pista.
Tá? Então, consequentemente, esses dois casos aqui, esses dois caras que eu vou grudar num só, tá? Ele também, obviamente, ele vai estar no ângulo de chegada do avião, né? E essa antena, esse tipo de antena, ele irradia, tá? Ele irradia dois sinais diferentes, com frequências diferentes, tá? Para o ângulo de aproximação do avião. O avião tem uma antena receptora lá, tá? E daí o que acontece? Pela diferença de nível do sinal de cima e de baixo, que são frequências diferentes, o avião tem um circuito lá de realimentação do altímetro, eu não sei como que chama esse negócio de aviação, né? Mas ele consegue equalizar lá, mexer os flaps lá dele lá, para tentar pegar o ângulo certinho de chegada no aeroporto, através da emissão desses dois sinais aqui, diferentes, com frequências diferentes, tá? E a gente vai ver que cada antena, dependendo do tipo que a gente construir a antena, ela vai ter um sinal de transmissão diferente, tá? E isso é muito importante também, não só para o estudo de antena, mas para entender aquele negócio do satélite que eu falei antes, tá? Beleza? Ah, tá. Outra coisa, quanto maior a antena, menor o feixe de transmissão, ou a abertura, tá? A gente vai ver o que é isso mais para frente, tá? Mas o que eu quero dizer é assim, quanto maior o diâmetro da antena parabólica, mais fechado, tá? É a irradiação dele. Por exemplo, nesse sinal aqui, ó, se eu tivesse um sinal de uma antena de uma outro tipo de antena, o sinal seria mais largão, assim, tá? E a gente vai definir também o que é o ângulo de abertura do sinal irradiado mais para frente, tá? Não vai ficar em branco, não. Tá? Então, quando você tem uma antena maior, você tem uma abertura menor, tá? E daí você proporciona o que a gente chama de maior resolução angular. Tá? O que é resolução angular? Tipo assim, se você diminui o feixe, tá? A tua precisão do apontamento, tá? É mais preciso, concorda? Porque se você tem um feixe largo, o objeto está vindo e você está mexendo, né, na antena com feixe largo, o objeto continua vindo, você não perdeu ele, você não sabe se ele está no canto de cá, no canto de cá, mesmo que você pegue outros pontos para fazer a triangulação. Agora, se você tem uma antena de radar que o feixe é bem justo, a hora que ele passa pelo objeto, tá, e você pinpoint, você pontua aquele local, a resolução do teu radar é maior, tá? Você só vai ver ele de novo na próxima virada da antena, tá? Ou se você estiver fazendo aquele esquema para saber a posição dele, você pega 3 pontos do objeto, tá? Beleza. Entretanto, maior a antena, óbvio, né? Tá? Se é maior a antena, maior a dificuldade para movimentá-la. Absurdo, né? A gente vai ver aqui aquela foto lá linda e maravilhosa onde eu trabalhava. E, cara, para mover aquelas trocentas toneladas lá não era fácil, não. Tá? Então, se é mais difícil para movimentar, quanto maior a antena, maior a resolução, mas é mais difícil para movimentar. Tá? Então, você também, o feixe depende da antena. Se é difícil para movimentar a antena, é difícil de movimentar o feixe. Então, o radar, cara, tem um cálculo totalmente diferente. A gente não está tratando de comunicação. A gente está querendo fazer uma antena para tentar pegar o objeto. Tá? Descobrir onde o objeto se localiza. Então, o cálculo de radar é diferente de cálculo de antena de comunicação. Eu não sei se lá no livro lá o cara vai ensinar a calcular radar. Tá? Eu também não sei. Então,
Se ele ensinar, eu ensino para vocês. Se eu aprender com ele, eu prometo que eu ensino para vocês. Tá? Então, em alguns radares mais precisos, nós configuramos uma antena de forma que seu feixe move sem a necessidade de mover a antena. Opa! Melhor ainda, hein? Ó. Tá? A gente consegue fazer um negócio que o feixe move sem a necessidade de mover a antena. E a gente vai ter que aprender isso daí, como que funciona. Tá? Então, a gente vai ver, né, que a instalação de uma matriz de fase móveis de antena, né, que não é bem matriz, tá, mas é um monte de anteninhas, tá, juntas, e elas se movimentam. Tá? Então, elas mudam, por exemplo, o padrão de radiação dela, tá? E para com isso a gente conseguir movimentar a antena com feixe bem apertadinho. E é assim que a antena do Brasilsat conseguia mandar um feixe, um foco, né, um spot no estado de São Paulo, em vez de espalhar para o Brasil inteiro. Só com um phased array, né? Porque uma antena, na antena parabólica, a gente tem um elemento que a gente chama de alimentador. Tá? Alimentador ou feed. Tá? E esse feed é o que realmente alimenta a parabólica. Tá? Mas esse feed pode ser uma antena só, ou pode ser várias antenas. Tá? E se a gente colocar sistemas elétricos para movimentar essas antenas, a gente consegue fazer vários diagramas de radiação diferentes. Tá? Então, é legal, né? Você fica desenhando, né? Agora eu quero desenhar um patinho. Você vai lá no computador, pede para movimentar as antenas, o foco da antena lá vira um patinho. Daí você fala assim, agora eu quero um pezinho. Ele vira um pé. Agora eu quero sei lá, um leãozinho. Tá? Bom, daí eu mostrei essa foto para vocês, da qual eu tenho muita saudade, que é onde eu trabalhava na Embratel. Tá? E falei para vocês, ó, essa antena aqui é uma antena de 32 metros de diâmetro. Se ela tem 32 metros de diâmetro, gente, o feixe dela, o feixe de radiação dela, é bem fininho. Né? Porque a gente viu, quanto maior a antena, maior o feixe de radiação. Tá? Depois a gente vai calcular isso daí. Tá? Mas eu quero dizer o seguinte, ó, imagina uma antena dessa, de 32 metros de diâmetro, um feixe bem fininho, né? Tá? Conseguir acertar, né? Porque ela tem que acertar o satélite, né? Para se comunicar com o satélite. Conseguir acertar o satélite que fica a 36 mil quilômetros, tá? E o satélite é do tamanho de um Focus sedã. Tá? Você já conseguiu pensar como que é a precisão do controle de apontamento disso daqui? Depois que a gente aprender a antena, daí a gente vai discutir como que é feito o apontamento, né? Porque qualquer 0,01 grau que você dá aqui de diferença no apontamento da antena, praticamente o satélite sai do feixe. E se o satélite sai do feixe, você não consegue, e ele não consegue receber o seu sinal. Tá? Então a gente vai ver isso daí também. Até aí, tudo bem? Alguma pergunta? Nada? Algum comentário? Tá dando para ir? Tá? Então vamos nos requirements. Tranquilo, professor. Vamos que vamos. Vamos que vamos, vamos lá. Os requerimentos básicos para se projetar uma antena incluem, tá? Cálculo do ganho da antena, cálculo da área efetiva de recepção, largura do feixe, tudo parâmetro importante. Polarização da onda eletromagnética da antena, largura de banda da antena, tá? E o que a gente chama de lóbulos laterais. Tá? Isso é importante também para cada tipo de antena, tá? Todos esses requerimentos aqui precisam ser calculados. Tá? Então vamos fazer assim, ó. Primeiro vamos entender o que é ganho de antena. Porque ganho de amplificador a gente sabe o que é fácil, né?
Você coloca um sinal lá de 1 milivolt, se o ganho é 100, vai sair 100 vezes 1, vai dar 100 milivolts. Amplificou, tá? Então, fazer ganho de amplificador é fácil, tá? E ganho da antena? O que é o ganho da antena? O ganho da antena é definido como sendo o quanto de potência transmitida por essa antena é concentrado em uma única direção, tá? Bom, então a gente lembra lá que a gente já viu, né, na revisãozinha lá de eletromag que a gente fez, a gente já viu que uma antena, né, ela vai, se ela é um pedacinho de fio, né, vamos imaginar que a antena é um pedacinho de fio, por enquanto, né, esse pedacinho de fio vai irradiar ondas eletromagnéticas para todas as direções, certo? Então, isso daqui é uma antena omnidirecional, tá? Se eu conseguir colocar um anteparo aqui, um espelho refletivo atrás dessa antena, tá? De forma a fazer o sinal. Não é isso que eu queria. Eu queria isso aqui, né? De forma a fazer o sinal ser direcionado para uma direção única, né? Concentrado para cá, por exemplo. Todo sinal que vem para cá, ele bate, muda de fase, reflete e vem para cá, né? Se a gente conseguir fazer isso, de uma certa maneira, a gente está aumentando a concentração da potência em uma única área. Então, a gente está dando ganho na antena. Então, ganho de antena é sempre referencial a alguma coisa, né? Por exemplo, essa antena é uma antena omnidirecional. Ela só irradia para os lados, tá? Mas, geralmente, o ganho de antena, ele é feito em relação à antena isotrópica. Que a antena isotrópica é uma antena que não existe, mas é usado de referência para esses cálculos, tá? É que nem aquela carga pontiforme. Carga pontiforme não existe, mas a gente usa ela para explicar um monte de fenômenos, né? A antena isotrópica também não existe. Se ela existisse, ela irradiaria sinal para todos os lados, inclusive para cima e para baixo. Seria uma esfera crescendo, né? E a gente usa essa antena isotrópica como referência para definir ganho de antena. Então, se a gente disser que uma antena isotrópica tem 0 dB de ganho, tá? 0 dB, tá? Se a gente conseguir pegar o dobro da potência, né? O dobro da potência que está sendo transmitido aqui, ou concentrar a ponto de que o feixe formado pela antena pegue o dobro dessa potência que é irradiada para todos os lados, a gente diz que o ganho da antena, lembra? O dobro da potência é 3 dB, né? Só que geralmente a gente chama de dBi, tá? Por que dBi? Porque dB, ganho de antena, é relacionado a uma antena isotrópica. Por que eu vou mudar aqui? Porque eu achei que aquele dBi ficou feio. Isso aqui, ó. 3 dBi, tá vendo? Ou seja, eu consegui pegar a antena e direcionar o dobro dela. Tá, e se eu quiser o dobro do dobro, 4 vezes? Então é 6 dBi, tá? E o dobro do dobro do dobro? Dobro do dobro do 4, 8. Dobro de 4 é 8. 8. Então dá 9 dBi. O dobro do dobro do dobro dá 12 dBi. Bom, então a gente compra antenas aí, ó, de celular, tá? Com 8 dBi de ganho. Para esses Wi-Fi, sistema Wi-Fi que a gente põe na casa da gente, né? Essas antenas, o que quer dizer isso daí? Que tem uma antena, tem um anteparo, ela é produzida de forma que o sinal é concentrado o dobro do dobro do dobro para uma direção, tá? Então, beleza. Tá. Uma antena parabólica, na realidade, como que ela funciona?
a gente usa o anteparo, tá? O anteparo da antena parabólica, a gente usa ele como espelho para refletir as formas de onda de maneira paralela. Da mesma maneira que se a gente receber um sinal de concentrado no foco. Ou seja, toda antena parabólica, todo o sinal que ela capta, toda a potência que ela capta, tá, é batido aqui no espelho dela e centralizado no foco. Tá? Então, para a gente, é foco. E daí, então, o que acontece? Aumenta o ganho, né? Porque a gente está concentrando uma grande área, né, de exposição de sinal eletromagnético que bate em todas as partes da parábola e concentram aqui no foco. Tá? Mas, de qualquer maneira, tá? Vamos imaginar que aqui é o final do prato. Deixa eu desenhar de vermelho aqui. E colocar mais grosso. Esse é o final do prato, né? Professor, Oi. aí no caso, como tem esse foco aí, a onda ela se concentra aí, ela é irradiada no meio? E, então, tem vários tipos de antena. Tá? Eu vou mostrar para vocês quais os tipos, tá? Mas antes da gente ver esses tipos de antena, tá? O importante a dizer é que a gente tem a impressão, né, de que as ondas, né, as ondas eletromagnéticas, elas saem todas aqui, né? Sai imagina um maço de luz, só para entender, né? Só que é o seguinte, daqui para frente, tá? Ela vai ter uma pequena abertura. Tá bom? Tá? Ela vai ter uma pequena abertura. Ou seja, não sai tudo retinho. Tá? Porque quando ela entra no ar, né, na realidade, você lembra, as ondas elas vão expandindo, né, para todas as direções. Nesse caso aqui, a gente está vendo em 2D, né, ela vai expandindo também. O sinal dela vai expandindo. Ou seja, quando chegar lá no satélite, não vai ter 32 metros, por exemplo, o feixe. O feixe vai abrir. Vai ser um feixe de X quilômetros. Dá até para calcular quanto que é o tamanho do foco da antena. Tá? Do feixe de iluminação da antena. Né? Da mesma maneira que eu coloquei aquele exemplo de que quando o satélite irradia lá, a antena do satélite tem 1,5 m, 2 metros de diâmetro. Tá? No Brasilsat tinha 1,80 m. Quando o feixe chegava aqui no Brasil, ele pegava o Brasil inteiro, para você entender. Então, ela vai expandir, tá? Bom, daí você falou do foco, né? Olha só, tem um tipo de antena que os caras colocam aqui, ó, um ferrinho, Como que eu vou... Um ferrinho na antena, tá? E o ferrinho fica no foco. E aqui que põe o alimentador, que é a antena irradiadora mesmo, que é a parte, é o elemento ativo. A gente vai ver melhor o que é isso, tá? Porque a parabólica, em si, ela não é a antena. A parabólica nada mais é do que o refletor da antena, para facilitar a concentração, tá? Então, nesse caso, foca aqui. Mas concorda que eu posso desenhar uma parábola um pouco mais aberta e fazer o foco chegar aqui, por exemplo? Depende de como eu abro essa parábola aqui, né? Ou seja, depende da equação de segundo grau, tá? De como eu descrevo a parábola, né? Em vez dela ser x² mais 2x
menos 8 igual a zero, para dar essa parábola aí, eu faço uma equação, sei lá, 10x ao quadrado mais, sei lá, 12y menos 8 igual a zero. Vai dar uma outra parábola, né, que vai ter foco em outro local. E o foco pode ser aqui. Tá? Então, esse é um tipo de antena que é comum também da gente ver. Uma antena parabólica que tem o foco. Eu não estou conseguindo virar direito, porque estou em cima de outra figura, né? Com foco aqui. Tá? Esse é um tipo. Se você pegar as antenas da Claro, essas antenas da Sky, essas antenas de TV via satélite, a antena não é assim, tá? Ela é uma antena que ela pega só uma parte da parábola, uma fração só da parábola. Então, essas antenas, você esquece o resto da parábola, tá? E ela funciona assim, ó. Tá? Esquece essa parte da parábola aqui. Ela usa só uma partezinha da parábola. Portanto, quando você vê ela apontada para o satélite, a posição de apontamento dela é até esquisita. Parece que ela está de pé, né? Porque realmente ela está de pé, porque o satélite ele fica... se é um satélite geoestacionário, ele tem que ficar na linha do Equador. Então a gente tem que apontar essa parábola para a linha do Equador. Mas isso tudo a gente vai ver na época que a gente for falar de micro-ondas satélite, tá? Mas você entendeu, então, que existem vários tipos de parábola e vários tipos de construção, e para cada construção de parábola para circuitos de micro-onda, eles dão um nome. Então, tem uma antena que é Cassegrain, tem umas antenas que eles colocam um radome aqui, assim, ó. Um radome, um negócio assim, comprido, assim, na frente dela, tá? Faz parte também do projeto da antena. Tá? Agora tem antena que eles colocam o radome só porque para não nevar, entendeu? Então tem vários tipos de antena. A gente vai aprender todas? Não. A gente vai aprender uma grande parte. Respondeu a dúvida aí? Satisfez a dúvida ou Entendi, não? professor. Não entendi. Tá. A minha dúvida é isso. Às vezes eu falo, né? Mas a gente não. Tá? Então tem vários nomes. Tem Cassegrain, tem parabólica simples. Cara, eu nem lembro, mas faz tanto tempo que eu não mexo com isso que eu nem lembro o nome das antenas. Tá? Bom, o ganho da antena, então, é calculado em função da área da antena. Tá? Por quê? Ó, o que é ganho? Vamos lembrar. Ganho da antena é o poder de concentração de feixes que eu tenho dela. Nesse caso da parabólica. No caso de uma antena de TV, espinha de peixe, uma antena também, né? Ela tem ganho também. Como que é o ganho? Ela não tem área parabólica, né? Mas ela tem aquele ferrinho atrás. Aquele ferrinho também é um anteparo. Então, o ganho da antena da televisão é calculado em função do anteparo que ela tem. Por quê? Aquele anteparo é que vai fazer a tentativa de concentrar todos os feixes para a direção de apontamento da antena, a direção de radiação, ou a direção de recepção. Por isso que você tem que subir no telhado e apontar a sua antena, né, para a porcaria do morro lá que está mandando. Né? Se o morro da Rede Globo está lá, não sei aonde, todo mundo aponta a antena para lá, né? Não vai apontar para o lado de cá. Né? Então, daí até os caras que instalador de antena faz isso, né? O cara geralmente ele não sabe apontar, mas ele olha a casa vizinho e fala, tá mais ou menos para lá. Aponta para lá também. Tá? Mas o ganho da antena é calculado em função da área da antena, dividido pelo quadrado do comprimento de onda da frequência de transmissão. Tá. Eu poderia fazer a demonstração dessa forma. Tá? Eu vou deixar para depois. Aí não estou muito afim de fazer isso, não. Porque senão eu vou me perder, que eu vou errar, tá? Mas olha só.
o que ele está dizendo? Ó, isso daqui, ó, tá? O πd ao quadrado é a área, né, da antena. Por quê? Porque se ela é uma parabólica, se fosse quadrada, antena quadrada, não seria esse πd ao quadrado aqui, tá? Seria lado vezes o lado. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, ó, o ganho da antena é calculado em função da área da antena, tá? Dividido pelo quadrado do comprimento de onda, tá? Então, aqui é o quadrado também, né? Como eu estou elevando ao quadrado os dois aqui, então a área aqui em cima e aqui é quadrado também. Só que na matemática, né? Você sabe, né? Então é isso que ele fala. Ah, mas tem um Kzinho aqui. Tá? O que é esse K? Esse K, gente, é a eficiência, tá, da antena. Por quê? Do que depende esse K? Moçada, esse K depende de um monte de coisa, tá? Por exemplo, depende do tipo de espelho, do tipo de material que é feito o espelho, tá? Depende da perfeição do espelho, da parábola. Por exemplo, você pegar uma parábola, der um chute nela, você já vai mudar o K, porque vai ficar um calombo no lado dela, e esse calombo vai perder sinal aqui no foco, vai começar a irradiar sinal para outros lados, tá? Então é assim, depende de um monte de fatores. O material da antena, por exemplo, tem parábola que é feita de tela, tem parábola que é feita de um material de epóxi, tá, refletivo, tá, da tinta que você pinta, tá? Tem parábola que aquela tinta que pinta aquelas antenonas grandes lá, branca, ela é uma tinta especial, não é a tinta. Você não vai na loja lá no, na Souvenir e compra tinta e vai lá e pinta a antena. Não. Ela é uma tinta que ela é mais reflexiva. Tá mais para ser igual aquela tinta, sabe, que pinta a faixa de automóvel na rua, aquele creme branco? É mais ou menos daquele jeito lá. Por quê? Porque ela tem que ser bem reflexiva, tá? Então, a eficiência da antena depende disso, tá? E também do cálculo do projeto dela, né? Tá? Então, eficiência depende do projeto. Tem antena que é mais eficiente e antena que é menos eficiente. E por que está multiplicando? Porque a eficiência ela é um percentual de 0 a 1, né? Então, assim, se o K é igual a 1, não mexe em nada no ganho, né? O log de πd ao quadrado sobre lambda ao quadrado não mexe em nada. Mas se a eficiência dela for 80%, esse K já é 0,8, né? Então, tá vendo? Está diminuindo, tá, o percentual aqui da área. Ou seja, se a antena é ineficiente, é a mesma coisa que a área dela ser diminuída para a gente calcular o ganho, tá bom? Então, essa formulinha é uma formulinha interessante, que a gente vai usar bastante. Tá bom? Tá. Vamos lá. Quase no final. Nossa, não deu para andar nada. Uma das vantagens de trabalhar com microondas é que se consegue um ótimo ganho com tamanhos de antena razoáveis. Tá? Também isso daqui é uma afirmação bem subjetiva. Tá? Um problema em se trabalhar com antenas parabólicas é que, muito embora consigamos concentrar e direcionar a potência em direção do receptor, o sinal vai se espalhando por uma grande área a grandes distâncias. É aquilo que eu falei, tá? Eu consigo no receptor, tá? Até fazer uma concentração legal. Só que quando sai daquela área lá do limite, né, da parábola, o negócio vai ampliando. E como a gente trabalha a grandes distâncias, cara, vai aumentar pra caramba o feixe, vai ficar grandão. Só para a gente ter ideia, tá? O livro fala sobre uma antena de 6 pés em 3 GB. Tá? 6 pés é 6 vezes 3, 1,80 m. Tá?
A potência se espalha sobre uma área de 6 milhas quadradas, numa distância de 50 milhas de antena. Como o livro é em inglês, tá? Eu não fiz as contas aqui, tá? Mas assim, 6 vezes 1,5, tá? Dá 5,30. Não sei quanto que dá. 6 vezes 1, 6, mais 3. Dá quase 6 milhas. Dá quase 4,5 quilômetros quadrados. Vai, imagina que seja isso. Ou seja, em 30 quilômetros, dá 4 quilômetros quadrados de área. Tá? A função básica da antena de recepção é coletar o máximo de potência que foi transmitido. Tá, se é coletar o máximo de potência, imagina uma energia chegando numa área de 4 quilômetros quadrados para você. Então, quanto maior a antena de recepção, em princípio, melhor seria a quantidade de potência que a gente vai captar para dentro dela. Certo? Tá? Só que a gente não vai conseguir fazer uma antena muito grande na recepção. E geralmente a gente usa uma antena de recepção do mesmo tamanho da antena de transmissão. Olha que interessante. Então, como que funciona esse esquema? Tá? A gente vai calcular isso daí, mas eu vou adiantar para vocês assim, ó. Tá? Vai formar entre a antena de transmissão aqui e a antena da recepção aqui, essa antena ela vai abrir o sinal. Então é como se ela tivesse algo assim, ó, um tangenciar aqui, ó, e vai abrir o sinal. Tá? E aqui embaixo vai acontecer a mesma coisa. Tá? Ou seja, o sinal que vai chegar nessa antena de recepção aqui vai ter uma área muito grande, tá? Mas essa antena também tem um cone de recepção, tá? Que vai cruzar com esse daqui. Então, fica como se fosse o efeito das duas junto, tanto transmissão quanto recepção, é como se fosse um charutão desse jeito, mas um charutão elíptico, né? Então, ele tem volume, tá? E a gente vai aprender. Quanto mais parabólica, né, o maior a antena, o feixe começa a diminuir, tá? E quanto maior a antena, menor a antena, o feixe é largo, tá? Essas anteninhas que a gente tem aí de satélite para receber TV, ela é pequenininha, tá? Então é o seguinte, a captação dela é muito pequena. E se ela fosse transmitir para o satélite também, cara, ia dar, sei lá, 30 mil quilômetros lá em cima. Para acertar o satélite, a potência ia estar muito. Por isso que nas estações, por exemplo, assim, de transmissão de satélite, quando o satélite está muito longe, a gente tem que ter um compromisso entre. Por isso que ela tem um diâmetro grande. Não é nem por causa de receber o sinal, porque receber o sinal podia receber com essa aqui sem problema. É só aumentar o amplificador de recepção. Mas para concentrar o sinal, para mandar uma potência suficiente para que o satélite lá consiga receber com aquela anteninha de 1,80 m lá nele, eu preciso concentrar a potência, então eu tenho que usar uma antena maior. E também tem que ter um amplificador aqui, cara, que vai jogar potência, filho. O amplificador aqui, cara, a potência de sinal de televisão que a gente irradiava aqui era 78 dBW. Se for dBW, não é dBm, não, tá? dBW. Cara, se a gente for ver aí, dava mais ou menos uns 8 quilowatts de potência transmitida. 8 quilowatts. Tem que calcular, 77 dBW.
Também não vou fazer os cálculos, porque eu estou com sono. Tá? Então eu tenho, a gente tem que pensar nessas coisas também para entender. Tá? Beleza, a função básica da antena de recepção então é coletar. Isso é conseguido se projetarmos a área de recepção da antena com a abertura a maior possível. Óbvio. Tá? Só que assim, lá no satélite, a gente não pode pôr uma antena muito grande, porque o satélite por si só ele já é pequeno. Tá? Então, a gente tem que compensar na transmissão aqui da Terra para lá. Tá? E mais ainda, hein? Lembra, a área da antena depende da frequência que a gente está transmitindo. Tá? Então, a gente tem que fazer todo esse balanço aí de coisas para calcular certinho. O ganho e a área de recebimento são diretamente relacionados. Beleza. Tá? Eles chamam isso daqui de área efetiva. Tá? Ou do inglês, acho que eles põem no inglês assim, ó. EA, Effective Area. Vai ficar mais chique. Tá? Beleza, vamos para frente. Vamos ver, assim, bem rápido, mas eu vou detalhar isso daqui. Tá? Padrão de transmissão de uma antena. Toda antena tem um padrão de transmissão. Tá? E o padrão de transmissão de uma antena parabólica é mais ou menos assim, parece uma chupetinha. Tá vendo? Tá? Então, ela tem um jeito de concentrar sinal aqui para frente, tem os sinais do lado aqui, né? Esses sinais do lado é aquilo que eu falei lá no começo, lá, lóbulo de radiação, que é um dos requerimentos, né, que a gente tem que avaliar nas transmissões, tá? E tem mais um lobo aqui que vai para o lado, e depois tem uns que você não está vendo aqui, mas até para trás tem, tá? Então, as antenas também, apesar de ter toda aquela proteção paranoica aqui, parabólica, tá? Ela também transmite sinal para trás, vaza sinal, tá? E a gente tem que tomar cuidado. Quanto menos sinal vazar para trás, melhor o projeto da antena. Isso dá para medir, tá? Mas daí a gente vai ver também que tem uma relação aqui que a gente chama de campo perto e campo distante, tá? E isso dá um pau, tá? Mas beleza. Então, isso daqui, ó, o feixe de transmissão, a direção é para cá, né? Esse negocinho no meio. Mas o feixe aqui, ó, onde que a gente mede o que a gente chama de largura de feixe, tá? A largura de feixe é medido quando a gente pegar a potência final transmitida e quando ela cai 3 dB, ou seja, ela cai pela metade, tá? Ou seja, se eu chegar nesse diagrama de radiação, ela está distante da antena um Dzinho aqui qualquer. Se eu calcular essa potência aqui, para eu determinar o feixe, a largura de feixe da antena, eu pego o ponto onde cai de 3 dB. Por isso a gente usa uma cartinha de padrão, que cada voltinha dessa aqui, ó, é 3 dB. Então, dá para a gente calcular o ganho dessa antena. O ganho dessa antena é 3 dB, mais 3 dB, mais 3 dB, mais 3 dB, mais 3 dB. Tá? Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Você faz 3, 15. Essa antena, esse padrão de radiação, só de olhar para essa carta aí, eu estou vendo que ela tem 15 dB de ganho em relação à isotrópica. 15 dB de ganho. Então, para eu saber a largura de banda dela, é só eu ver a curvinha aqui, onde tem 3 dB de perda, né, que é isso daqui, daí eu traço um negocinho aqui e mido o ângulo. Tá? Beleza. Tá. Todas as outras características são as mesmas. Tá? Então, tipo assim, para o projeto de antena, se eu trocar de antena, eu vou ter o diagrama de radiação igualzinho, vou ter um padrão de transmissão igualzinho, vou ter lóbulos laterais igualzinho, mas o meu feixe, a largura de feixe pode ser diferente. Tá? Portanto, o ganho pode ser diferente. Tá? Nossa, eu repeti aqui? Tá bom. Tá bom. Outra coisa que é importante é assim, ó.
Uma antena que é apontada para um satélite ou para outra antena do morro, essas antenas parabólicas, tá? Elas têm tanto uma movimentação horizontal, tá? Que a gente chama de azimuth, e uma movimentação para cima. Por exemplo, se a antena o reto, ela dá no morro, então ela tem que apontar para cima para atingir o morro lá em cima onde está outra antena. Tá? E isso a gente chama de elevação. Então, toda antena tem azimuth e elevação. As antenas de telefonia celular, que não são parabólicas, elas são outro tipo, outro projeto de antena, elas também têm ganho, também têm refletores, tá? O tamanho também, dependendo do tamanho, dá um ganho diferente, o cálculo é um pouco diferente, mas elas também têm o que a gente chama de tilt, que é exatamente o cálculo de elevação da antena, para que o feixe de radiação pegue o local que os caras querem que realmente pegue. Mas, atualmente, a gente tem algumas antenas mais modernas que elas têm controle de ganho, de ganho através daquele array, né, aquela matriz de alimentadores, que você consegue fazer, até mudar o tilt dela de acordo com os alimentadores lá dentro. Tá? Polarização de antena. Bom, o que é polarização? A gente sabe que a onda eletromagnética é composta de um campo elétrico variante e um campo magnético que varia. Tá? Então, a orientação do campo elétrico em relação à Terra é que vai dar a polarização da antena. Então, a gente pode ter polarização vertical, tá? Quando o campo elétrico está perpendicular à superfície da Terra, ou horizontal, quando o campo elétrico está paralelo à superfície da Terra. Tá? Exceção para aquela antena fenda, o slot antena que eu falei, que é exatamente o contrário. Tá? Mas aquela é a única exceção, o resto é sim. E também, essa polarização, ela pode ser, tem antenas que mandam a onda girando, tá? A gente viu um exemplo desse, um campo elétrico girante, tá? Então, elas são polarização que a gente diz RHCP, que é right hand, é para o lado direito, e L, que é left hand. Então, ela right é para cá e left é para cá. Ela vai rodando, tá? Beleza. Então, como que a gente faz, então, uma antena transmitir um sinal circular, tá? É fazendo a combinação ortogonal das duas transmissões, do campo elétrico e magnético. Inclusive tem um equipamento que chama Orthomode Junction, tá? Que faz exatamente a conversão. É uma junção ortomodo. Orthomode Junction. Tá? Cara, muita teoria, né? Tá? Mas agora que vai começar a ficar gostoso. Os tipos de antenas. Ó, 2 minutos só, hein? Tipos de antenas. A gente tem vários tipos de antenas, tá, para faixa de micro-ondas. A gente tem a antena de polo, que é a mais simples, que a gente inclusive vai estudar um pouco. A gente tem a slot. A slot é aquela de fenda, tá, que é 2 buraquinhos. A gente tem corneta. Tá? Geralmente as antenas cornetas são aquelas que são acopladas às refletores parabólicos. As antenas parabólicas, então, elas se utilizam de uma antena corneta junto com o disco para formar o disco parabólico. Tá? A gente tem a antena em espiral, que manda a onda tudo torta. A gente tem a antena hélice, que manda a onda que nem negócio de avião. Tá? E a gente tem essa matriz. Cara, juro para você, eu ainda vou ver uma tradução melhor para array, porque eu nunca vi matriz, eu acho que é série, seção. Eu não lembro, cara. Em algum lugar eu li alguma tradução bem melhor que essa para array.
Na realidade, array significa matriz, né? Mas são várias antenas juntas, compondo um complexo de antenas. Tá? Então, as primeiras 5, tá, são antenas individuais, ou seja, são elementos individuais que podem ser usados individualmente, é isso aí. Elemento individual que pode ser usado individualmente, tá bom? Beleza. Enquanto essas de disco parabólico, arrays defasados e tal, a gente precisa de mais componentes. Então, a gente precisa de vários dipolos, por exemplo, ou de um array de dipolos, tá? Ou uma corneta que dentro tem um dipolo e que junta com o disco, tá? Daí faz uma paranoica e assim por diante. Tá? Importante lembrar e ressaltar que se uma linha de transmissão de fios paralelos for deixada em aberta, os campos escapam pela extremidade. Tá? Ou seja, se eu pegar uma linha de transmissão sem antena, uma fita paralela lá aquela de 300 ohms lá da antena de TV, se eu deixar em aberto, desencapar ali e deixar, ela já está irradiando, concorda? Então, se eu pegar o sinal do videocassete que estiver pronto para transmitir por um transmissorzinho, colocar numa fita de 300 ohms e deixar lá em aberto, já está transmitindo. Só que a irradiação é ineficiente, totalmente ineficiente. Você não vai conseguir nem captar, nem transmitir nada. Por isso que a gente coloca a antena do tamanho certo, com ganho certo. Tá? Mas essa irradiação ela é bem melhorada se a gente fizer uma dobra nos condutores, de modo que forme um ângulo reto com a linha de transmissão. Tá? Então é assim, eu tenho uma linha de transmissão, tá? Que é sai 2 fiozinhos aqui, ó, vamos imaginar que é uma linha de transmissão de fita paralela. Sai 2 fiozinhos. Se eu desencapar os 2 fiozinhos aqui, ela já está irradiando. Só que ela não está com eficiência. Agora, se eu pegar o fio desencapado e fizer alguma coisa mais ou menos assim, ó, deixar em abertinho assim, daí ela já transmite melhor, que é isso que está fazendo. Tá? Eu estou formando um ângulo reto com a linha de transmissão. Tá? Os campos magnéticos não mais se cancelam, eles se ajudam mutuamente para fazer a transmissão daqui. E o campo elétrico se espalha de um condutor para outro, resultando em uma antena. Então, isso daqui, cara, que eu fiz, já é uma antena. Tá? E essa antena aqui chama dipolo. Tá? É a antena mais simples que a gente tem. Tá? Antena dipolo. Tá? E a gente vai estudar essa antena aí a partir da aula que vem. Tá? E tem um monte de coisa para ver, né? Deixa eu pintar isso daqui de cor de rosa. Nossa Senhora, eu tô com sono, eu já não tô conseguindo nem enxergar o negócio. Por que eu faço assim? Porque daí aqui, ó, a hora que eu vejo os slides aqui, consigo achar rápido, fácil. Aqui, ó. No meio de todos os slides que eu estou traduzindo. Buenos, senhores e senhoras. Eu vou parar a gravação, tá? Sugiro que vocês vão lá no filminho depois qualquer dia e assistam o filminho de novo, né? Para repetir a aula, para guardar, né, os conhecimentos, que eu sei que é muita coisa. Eu vou parar a gravação, mas eu vou ficar ainda mais alguns minutos na sala de aula, tá? Então vai ver o filminho, dá joinha pro tio, não esquece de se inscrever no canal. Se alguém fora da faculdade está vendo as aulas também, por favor, se inscreva. Né? Eu vou ficar imensamente feliz e talvez rico e milionário com a sua inscrição. Então, por gentileza, né, ajuda o professorzinho a ganhar um pouquinho de dinheiro também. Beleza?